E queria, antes de iniciar o meu pronunciamento, que é sobre um tema específico das universidades estaduais, em particular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, falar um pouquinho sobre a Previdência. Porque o impacto da reforma da Previdência não vai ser apenas sobre a vida das pessoas, do trabalhador do campo, do agricultor, da mulher que vai ter que trabalhar mais tempo, né? As professoras 15 anos a mais, as mulheres trabalhadoras rurais de 10 anos a mais. Não vai ser só sobre isso, vai ser sobre a vida do país. O doutor professor Márcio Postman, da Unicamp, num debate, numa conferência que fez recentemente sobre a Previdência, trouxe alguns dados interessantes, senador Paim, sobre o impacto da reforma na macroeconomia brasileira. Ele diz o seguinte: de cada R$10 que circula no país, R$4 tem origem em benefícios previdenciários. Então, 40% do dinheiro que circula tem origem em benefício previdenciário. Porque depois que nós universalizamos a Previdência, a partir da Constituição de 88, e que ampliamos os benefícios e melhoramos o salário mínimo, isso teve um impacto muito grande no enfrentamento à pobreza e à miséria nesse país. Então, mexer com isso é você desequilibrar uma base forte da economia. 40% do dinheiro em circulação nesse país vem da Previdência, vem de benefícios previdenciários. E ele diz mais, que se mudarem as regras, nós vamos colocar no mercado de trabalho automaticamente 15% a mais de pessoas que vão deixar de se aposentar. Ou seja, essas pessoas vão disputar o mercado de trabalho numa situação que nós já temos problemas de emprego, senador Requião. Nós vamos passar de 13% de desempregados para 25%. Então, olha o impacto que isso vai dar, são mais 12 milhões de pessoas disputando as vagas no mercado de trabalho. Isso vai ter impacto nos salários, vai ter impacto na renda das pessoas, na remuneração, e vamos ter uma perda na arrecadação da própria Previdência de 7% a 8%. Esses dados são dados muito importantes. Estava ali conversando com o senador Requião, que me mostrou, inclusive estão publicados no Brasil de Fato, jornal online que temos do Brasil de Fato, que tem feito um belo trabalho de acompanhamento sobre os impactos da reforma tributária, e traz essa palestra do professor Márcio Postman, que mostra com muita clareza o que significa o impacto da Previdência. Então, eu não tenho dúvidas que isso vai ser uma catástrofe para o país, assim como já está sendo a catástrofe da PEC 55. Que foi aprovada aqui, que é a Emenda Constitucional 95. É lamentável que nós estamos vendo hoje o governo se justificar para tentar recompor um déficit de 139 bilhões de reais. Porque se ele não recompor isso, ele vai ter esse déficit elevado para 197 bilhões. Ou seja, são 58 bilhões a mais de rombo nas contas. Vão cortar 40 bilhões das despesas e vão ter aí 16 bilhões de receitas extraordinárias e de aumento de tributo. Isso vai ser a base para o orçamento de 2018, que essa casa aprovou, que vai ser o que gastar em 2017 mais a inflação. Então, imagina, se esse orçamento já está absurdo, imagina como será o orçamento de 2018. Senador Paim, é erro em cima de erro desse governo. É um governo que não tem capacidade gerencial, política, de governança do país. Como é que pode fazer tanta coisa errada ao mesmo tempo e propor tantas reformas equivocadas para acabar com a vida do povo brasileiro? E aí não é uma questão de fazer contas, não, é uma questão de ser ruim com a população, senador Cristóvão. Porque essas contas que nós estamos vendo hoje da Previdência, que nós estamos fazendo, a reforma impacta mais na nossa economia, vai trazer mais prejuízo para o nosso fiscal do que a Previdência continuar assim. Imagina, vai dar um efeito de queda na arrecadação da Previdência de 7% a 8%, porque vai tirar de circulação grande parte do recurso que hoje é base da economia. 40% do que circula na economia brasileira vem de benefício previdenciário. Então, imagina isso, o impacto na arrecadação, o impacto no fiscal. Vai ser uma tragédia. Então, é um cálculo burro que eles estão fazendo. Nós estamos perdendo no fiscal agora, mas eles têm que ver que não estão perdendo, que os recursos da Seguridade dão base para a gente pagar os benefícios previdenciários. Se nós não tivéssemos a DRU e se o regime próprio de previdência dos servidores não fosse colocado lá como uma despesa da Seguridade. Então,
essa CPI da Previdência, eu tenho certeza, ela vai ser um norte, um clareador, vai colocar a luz sobre esses números para que a gente corrija isso. Senão nós vamos desestruturar já a cambaleante economia brasileira que nós temos. E não é por outro motivo, senador Cristóvão, que hoje o Instituto Ipsos traz a divulgação de uma pesquisa, e eu pude acompanhar aqui pelo site 247 e também pela revista Fórum, de uma pesquisa que diz que 90% dos brasileiros dizem que o Brasil do Temer está no rumo errado, que o fora Temer unifica o país. Aí não é possível dizer que somos nós de esquerda, do PT, que somos oposição, que conseguimos isso. Até porque a nossa, digamos assim, nosso apoio político anda muito escasso, não é mesmo, senador Paim? Muito escasso. Então, nós não mobilizamos isso. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. 90% diz que esse país não tem rumo. E não tem, senador Cristóvão. E sabe por que não tem? Primeiro, nós temos um governo fraco, que não pensa no país, que pensa em interesses pequenos e cotidianos. Segundo, a economia está sendo gerida por quem tem cabeça financeira, do rentismo. Portanto, tem que cortar previdência, tem que cortar recursos do orçamento, tem que fazer reforma trabalhista, ou seja, para a gente privilegiar um outro mundo, o mundo da rentabilidade, o mundo dos juros e o mundo que é um mundo mais empresarial. É essa a cabeça. Então, a economia está dada a essa gente. Terceiro, uma parte dos setores dominantes do Brasil está pensando naquilo que é melhor para si, está querendo defender o seu. E quarto, nós temos uma guerra na burocracia estatal, senador Requião, que estão disputando os nacos de poder do Estado. Ministério Público, Judiciário, o Executivo, o Legislativo. Imagina, essa gente não tem uma coesão da burocracia estatal, cada um está disputando poder. Não pode dar certo um país assim. Portanto, 90% dos brasileiros está olhando para esse governo e está dizendo não vai dar certo, vai dar com a cara no muro. Está errado o que está acontecendo no Brasil. O Temer é um dos políticos mais impopulares, tem 80% de rejeição. 80% de rejeição. E a mesma pesquisa dá grande rejeição também para as lideranças do PSDB. Aí, pasme, o político com maior popularidade no Brasil, quem é? Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ter grande rejeição, mas é o que tem maior popularidade. Um homem que foi desconstruído por 2 anos consecutivos, desconstruído, assim como a presidenta Dilma. Então, o pessoal aqui que apoiou a retirada da Dilma, que apoiou o golpe, as lideranças aqui são as que têm menor popularidade. E vão dizer o seguinte, não, nós articulamos, foi o nosso discurso aqui, foi a oposição. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, estão olhando que o Brasil está se desintegrando. Tudo que nós conquistamos, o mínimo de estado de bem-estar social que nós conquistamos nesse país, com a Constituição de 88, foi para o ralo. Por isso está certa a análise do Veríssimo, que Vossa Excelência fez uma parte, senador Requião, ao senador Jorge Viana, que o Luiz Fernando Veríssimo tem uma coluna hoje dizendo que nós temos uma crise de representatividade, que esse Congresso não representa a maioria do povo brasileiro, porque se representasse, não apoiaria a terceirização, porque a terceirização impacta na maioria do povo, nos operários, nos trabalhadores, nos agricultores. Que esse Congresso está, sim, com uma crise de representatividade, que nós temos aqui muito mais lobby empresarial e de setores conservadores do que do povo. Por quê? Porque nós temos um desvio do processo eleitoral, já tratamos disso aqui quantas vezes precisamos fazer uma reforma política, mas não representa. Cansei de dizer aqui ganha o lobby do sistema financeiro, aqui ganha o lobby da Fiesp, aqui ganha o lobby dos empresários, aqui ganha o lobby dos servidores públicos da cúpula do serviço público, que vem aqui para dentro e faz, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal. Não é do povão, o povão não chega aqui. Então é sério o que nós estamos vivendo no país, nós vamos desmontar esse país em nome do quê? Em nome do quê? De lucros? Em nome do quê? De melhorar a produtividade de quem? Se grande parte do empresariado brasileiro é rentista. Nós vamos desmontar a Previdência Social que protege minimamente os pobres desse país. Para quê? Para equilibrar a conta? Para equilibrar o fiscal, para pagar juro? Para esses rentistas que estão no Brasil? Para pagar um juro escandaloso quando nós já temos a inflação no centro da meta, praticamente?
Que país que nós estamos vivendo? O que essa gente está fazendo? Nós tivemos muitos erros no nosso governo, senador Paim, muitos erros. Concordo, e acho que nós temos que fazer uma autocrítica, concordo com as críticas. Mas um erro nós não tivemos. Esse nós podemos nos orgulhar e andar de cabeça erguida nesse Brasil. Foi de não tirar das pessoas mais pobres o pouco recurso que elas poderiam ter a partir da Constituição de 88 e de aumentar os programas sociais para ajudar essas pessoas. Nós conseguimos fazer um mínimo de distribuição de renda nesse país. E por isso eu ando de cabeça erguida, porque o que essa gente está fazendo, lá do Palácio do Planalto, do Ministério da Fazenda, é acabar com a nação brasileira. Não tem compromisso de nação. Acho que nós não temos sequer burguesia nesse país, classe dominante, setor de elite. Nós temos gente rica que pensa cada um em si. Concedo uma parte, senador Cristóvão. Senadora, eu quero dizer que quando diz que o presidente Temer tem 90%, me surpreende. Eu acho que deve ser 100% hoje acha que o rumo está errado do Brasil. Alguns podem até dizer que as medidas que ele toma são necessárias, mas eu acho que mesmo esses não estão convencidos do rumo que o Brasil está seguindo. Nós estamos numa perplexidade e um caos. Duas coisas que, quando coincidem, são uma tragédia. É como se tudo estivesse pelo avesso e as mãos estivessem amarradas. É uma tragédia grande. Agora, a gente precisa perguntar-se, já que a senhora falou, reconheceu erros, a gente precisa se perguntar quanto desse 90% de desaprovação é importado do passado. Nem vou falar do governo Lula e Dilma, importado do passado. Passado escravocrata, eu vou até longe, passado sem reformas, como a agrária. E quanto disso é a importação do próprio Temer? O Temer foi importado do governo anterior. Foi eleito 2 vezes. Na verdade, votaram nele 4 vezes. A presidente Dilma tem mensagens fortíssimas dizendo que ele é o melhor presidente que poderia existir se alguma coisa acontecesse a ela. Os próprios ministros dele, mais perto, cheio de denúncias, cheio de problemas, são importados também. Todos eles foram ministros do passado. Essa situação é que o que mais me preocupa é que nós não vemos propostas claras dele de rumo, a gente vê medidas de contas, que, além disso, o povo tem dúvidas, são as contas certas, com números certos. E aí a CPI virá para ajudar no caso da Previdência, mas depois vai ter que ter uma da terceirização, vai ter uma de todas as reformas que são necessárias, mas que talvez não sejam essas que estão mandando para cá. O que me preocupa é que a gente não vê luz, não vê propostas, não vê uma oposição oferecendo alternativas, e isso me preocupa, a ponto de que precisamos fazer uma autocrítica nossa, eu, todos nós. O povo está descontente, não é só com o Temer, não, está descontente com todos nós. É isso que está na pesquisa aqui. Todos nós. Os que votaram pelo impeachment, os que votaram contra o impeachment, todos nós. Ao ponto, senador Paim, o senhor e eu estamos nesse grupo, a senadora também. Nós vamos ter que decidir se disputamos reeleição. Eu acho que hoje, senadora, quem disputar a reeleição ou tem muita cara de pau ou muito patriotismo. Ou muito cara de pau por se expor a uma provável derrota. Eu estou falando de todos nós, veja bem, insisto. Ou uma vitória que vai carregar nas costas problemas seríssimos que o Brasil hoje tem. Aí precisa muito patriotismo. Ou é muito cara de pau achar que o povo vai perdoar os votos que nós demos, as posições que nós tomamos, ou patriotismo muito grande de poder continuar nessa atividade em um período de desagregação que a gente começa a ver na sociedade. Em pequenos gestos. Hoje de manhã o Bom Dia Brasil mostrava a quantidade de assaltos nas escolas. E agora não se assalta mais no fim de semana para roubar o computador. Agora se entra na hora da aula para roubar os alunos. Estava lá a matéria. Ou seja, isso se generaliza de uma tal maneira que a gente está perdendo, já perdeu e não percebe o controle completo. Então, quando a senhora diz que reconhece que cometeram erros, eu acho que a gente deve
não mais se preocupar com os erros do passado. Deveríamos discutir, e aí não só a senhora, não só o PT, não só os partidos, nós todos, fazemos uma análise de onde é que nós estamos errando agora. Quais são os erros que nós estamos cometendo neste momento? Os que do presidente Dilma, do Lula, eu não estou mais preocupado. Aliás, eu fui um dos que mais alertou aqui de que se cometia erros na economia. Mas não estou mais preocupado com aqueles erros. Eu estou preocupado com os erros de hoje, mas não estou preocupado só com os erros do governo Temer, não. Eu estou preocupado com os nossos também. E no governo Temer, eu estou preocupado com erros, é verdade, mas estou preocupado mais ainda com a incompetência para explicar ao povo os acertos. Que tem coisas acertadas. Está conseguindo reduzir a inflação. Mas não tem economia, tem que cair a inflação. Muito bem, mas está conseguindo. E isso é importante para o consumidor, isso é fundamental. Mas não tá, o pela país primeira não está vez, consumindo, senador Cristóvão. Muito bem, mas eu sei, eu não estou deixando de reconhecer isso, não. A inflação está baixa porque não tem atividade econômica. Muito bem, senador. Agora, querer voltar ao velho estilo do passado, de dinamizar com a inflação, prejudica também os pobres que a senhora Lula não dinamizou com a aqui. Inflação. Lula então, a senhora não quer inflação. Então, tem que reconhecer que a queda da inflação é boa. Eu quero economia. Então, reconhece que é boa a queda da inflação. Eu quero economia. Uma inflação que cai. Uma economia inoperante, para mim, não adianta, senadora, porque causa desemprego. Desculpe, eu disse que não queria ver o passado. Mas no governo que a senhora defendeu tanto aqui, tinha inflação alta e recessão. Inflação alta no final do governo Dilma. Não importa, mas teve inflação alta. No governo Lula e no início do governo Dilma não teve. Mas... E recessão também não. Recessão nós estamos agora. Não, teve recessão. Não, senadora, vou lhe falar. Senadora, teve 2 anos de recessão e com inflação. De recessão não teve 2 anos de recessão. Mas eu vou lhe falar. 1 ano e meio. Teve 1 ano e meio de recessão. Teve 1 ano de queda de PIB sob o nosso governo. Então, depois agora está tendo recessão, porque é o 2º ano consecutivo de queda. Mas eu não vim aqui defender esse governo. Mas está com 6 meses. Essa recessão é consequência... Esse governo é indefensável. Essa concessão é da tendência que vem do passado, senadora. A senhora disse que reconhece cometeu erro. Então, vou lhe dizer os erros que eu acho que nós cometemos aqui. Então, reconheça que houve erros. Reconheça. Vou lhe dizer não está querendo reconhecer. Não, vai reconhecer os do Temer. Não, vou reconhecer os nossos. Vou lhe dizer quais são os nossos aqui. Muito bem. Então, esse eu não vou entrar. Eu nem ia falar nisso, eu disse. Faço um apelo aos dois, que o senador Ataíde tem que pegar o voo também, dentro do possível, se puder. Eu não quero discutir os erros do passado. Passou. Eu fui aqui um dos que mais alertou, mas passou. É hora da gente discutir os nossos erros de todos. Temer mais ainda, porque está na presidência. Mas os nossos também. Nós não estamos sabendo nos encontrar em busca de uma proposta. Nós estamos como grupos sectários, eu, cada um, sem nos encontrar, sem procurar um ponto comum para que a população não seja 100% achando que o rumo está ruim. E o povo tem razão, 100% de achar que o rumo está ruim, ainda que haja medidas corretas. Senador Cristóvão, eu acho que o grande erro que nós cometemos aqui foi quando a gente não considerou a Constituição Federal e fez um processo de impeachment que não tinha base legal. A partir daí, o Congresso Nacional se desencontrou com o Brasil e começou a causar a maior crise institucional que esse país já viu. Hoje nós temos uma crise institucional, uma disputa na burocracia do Estado brasileiro pelos nacos de poder. Ministério Público, Judiciário, Executivo, Legislativo. A hora que nós rasgamos a Constituição e admitimos retirar uma presidenta que tinha sido eleita sem ter crime de responsabilidade, nós demos condições ao Brasil de estar vivendo isso. Um grande erro que nós tivemos foi ter feito aliança com o PMDB e ter Michel Temer de vice. Esse foi um grande erro. O outro grande erro que nós fizemos foi ter levado Joaquim Levy, em 2015, para o Ministério da Fazenda. Esse foi um baita erro, porque nós íamos começar a recuperar a economia, inclusive com medidas de estímulo ao consumo. E ele foi lá e freou, fez exatamente o que esse governo está fazendo. E aí esse governo entrou e aprofundou as medidas do Joaquim Levy. Nós merecemos fazer essa autocrítica por conta disso. Nós aprofundamos a crise econômica nesse país. Agora, a importação dos erros do Temer não vem dos governos Lula e Dilma, não, porque esses governos foram um marco nesses 500 anos de história do Brasil, assim como foi o governo de Getúlio, assim como foi o governo de Jango. Um marco por quê? Porque colocou outras prioridades no centro da política e da economia. Colocou os pobres, as pessoas mais comuns, mais simples, que precisavam ter políticas públicas. Nós fomos reconhecidos internacionalmente pelos programas que nós fizemos, pelo Bolsa Família, mas também pela valorização do salário mínimo, pelo Minha Casa Minha Vida,
que nós discutimos aqui, senador Paim, pelo conteúdo nacional, pela interiorização dos investimentos da Petrobras, que hoje está fazendo plataforma em Singapura e na China e deixando o nosso povo desempregado. Então, o governo Lula e o governo Dilma foram um oásis nesse período desmantelado da economia brasileira. O que Temer está importando são os erros de trás, são os erros de quem sempre governou esse país, que governou para os ricos, que governou para uma elite, que governou para aqueles poucos que têm dinheiro. E estão governando de novo para os poucos que têm dinheiro. Ou seja, o Temer tem grande ouvido para os empresários, mas nenhum ouvido para o povo brasileiro. Senador Requião, uma parte rapidinho, porque eu sei que nós estamos com horário aqui. O desenvolvimentismo no Brasil caminhou bem até os anos 80. Getúlio Vargas no comando do país, e mesmo durante o período militar, nós tivemos investimentos enormes em infraestrutura. Depois veio a história do dependentismo, da política do Fernando Henrique Cardoso. E se temos que reconhecer erros, ela perpassou todos os governos de então. O governo do Collor, o governo do Lula, o governo da Dilma, e continua agora exacerbadamente nesse período do Michel Temer. Mas estabelecer uma relação entre o déficit público e a inflação e os juros não encontra suporte na realidade. Durante o período do Lula, nós tivemos superávites fantásticos, principalmente no momento em que a China acelerou o seu desenvolvimento e nós tivemos a elevação do preço e da quantidade na venda ou na compra pela China das nossas commodities agrícolas e minerais. Mas a inflação continua alta. Então, o erro está onde? O erro está na concessão do comando da economia pelos bancos e pelo capital financeiro. É isso aí. Agora, o que se pode fazer? O Trump deu a solução há muito pouco tempo atrás. O que o Trump disse? Não haverá desenvolvimento econômico sem investimento e sem salário. Se não houver investimento e não houver salário, não há desenvolvimento econômico. E a lição vem lá de trás, do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, e da nova política alemã do Hjalmar Schacht. O que aconteceu lá? Pesados investimentos públicos, com déficit, senador Cristóvão, mas o déficit do investimento público fez retornar o círculo virtuoso da economia. E como é que o Roosevelt enfrentou uma crise semelhante à que nós estamos vivendo? Reduziu a carga horária dos trabalhadores para aumentar o número de empregados, e aumentou o salário, criando o consumo interno. E, paralelamente a isso, fenomenais e deficitários investimentos públicos em infraestrutura. Eram os portos organizados pelas instituições do município, do Estado e da União, grandes investimentos públicos fizeram retornar o processo de desenvolvimento econômico. O que é que nós estamos vendo hoje? Esses malucos congelaram com a tal PEC 241 todos os investimentos do Brasil. Estão congelados, não se admite o déficit que salvou a Alemanha e que salvou os Estados Unidos. E agora querem cortar os recursos da Seguridade Social, que compreendem, como Vossa Excelência acabou de demonstrar, lendo e explicando uma conferência do Pockmann, 40% de todo o dinheiro que circula no Brasil. Veja bem, a senadora falou em circulação, não falou no total dos investimentos. Mas é esta circulação que possibilita o comércio aberto, que viabiliza novas indústrias, que viabiliza o aumento da introdução tecnológica em pequenas e médias indústrias brasileiras. Ele está querendo cortar. Ele quer diminuir salário, diminuir investimento. Isso é uma loucura. É o fundo do poço. Eu acho que qualquer país sério teria decretado a interdição do Meirelles e do Moreira Franco. É absolutamente insuportável a soma dos erros que nós estamos vivendo. E qual é o resultado disso, senador Cristóvão? É os 90% que a Ipsos revelou, de contrariedade com a política e os rumos do Brasil, os 80% de insatisfação com Michel Temer, que nós estamos vendo com toda clareza. Há um erro, mas aqui no Congresso Nacional não há erro. Há fisiologia,
ao domínio dos ministérios, às indicações, os empregos e as emendas. E nós estamos enterrando o Brasil com isso. O senador Ataídes, que será o próximo orador, me chamava a atenção outro dia para os recursos do Sistema S. E ele me apresentava uma proposta para que se transferisse 30% dos recursos do Sistema S para a Previdência. Daria uma soma elevadíssima, 10 bilhões de reais por ano. Vocês vejam bem, mas nisso ninguém mexe. Nós estamos falando no déficit público, mas o déficit público surge em função, fundamentalmente, da dívida pública, que nunca foi auditada e que contabiliza juros simplesmente fantásticos. O que fez, inclusive, com que nosso herói do Partido Verde, o senador Álvaro Dias, subisse essa tribuna agora há pouco, dizendo que o déficit não é da Previdência, o déficit é da dívida pública, com juros rigorosamente absurdos. O que nos faz acreditar que o senador Álvaro Dias já está de saída do Partido Verde e vai para esse partido de face espanhola, uma espécie de um Podemos que se organiza no Brasil. Ninguém aguenta mais a política econômica desse governo. Mas, ao contrário dos 100% que sabiamente atribuiu à rejeição o senador Cristóvão, o Congresso Nacional continua fisiologicamente, sem raciocinar, sem olhar para o que acontece no mundo, sem prestar atenção no Brexit, no que aconteceu na Itália, da desistência do Hollande de ser candidato à reeleição, da tragédia do Estado mínimo e desta política tola de recessão provocada por uma austeridade fiscal absolutamente irracional. O Congresso Nacional continua agarrado na fisiologia, no pichuleco das emendas, nas nomeações em ministérios. É a desmoralização completa. Congresso Nacional, que tem exceções maravilhosas, tem gente que tenta pensar, e eu incluo nessas pessoas que tentam pensar, me perdoam os que não vão gostar do que eu estou dizendo, o senador Cristóvão, que tem tentado entender esse processo todo, que se revolta, mas que eu acho que basicamente ele tem uma formação clássica na economia que atrapalha um pouco a compreensão da nova economia alemã e do New Deal do Franklin Delano Roosevelt. Mas o Congresso não representa mais nada no Brasil como um todo, embora algumas pessoas tenham um comportamento diferenciado, e é bom que seja assim, senão o nosso desespero seria absoluto, senador. Seria maior. Presidente, só para lembrar uma coisa, não esqueçam que a política corretíssima do Lula, que eu apoiei aqui, foi feita por Meirelles e Palocci, e não era diferente disso. E eu elogiei muitas vezes Era muito aqui. diferente. Eu vejo correção na política social do Lula, mas eu vejo uma incorreção absoluta na falta de crescimento da infraestrutura do Brasil para o crescimento econômico. O Lula foi um campeão na política social, incorporou milhões de trabalhadores, mas o erro básico foi ter cedido às pressões do capital financeiro. E o diabo desse processo era o raio do Meirelles, que continua cometendo os mesmos absurdos hoje. Obrigada, senador Requião. O senador Requião faz uma avaliação maravilhosa e fala, inclusive, qual é a proposta alternativa que nós temos, que o senador Cristóvão estava cobrando, que é essa proposta alternativa de colocar dinheiro na sociedade e não de cortar os investimentos públicos. E aí, me desculpa só uma divergência com o senador Requião, mas o presidente Lula abriu, sim, o orçamento para fazer investimentos. Foi com o PAC que nós fizemos grandes investimentos, aliás, a transposição de São Francisco, que nós vamos inaugurar agora recentemente com o presidente, foi um desses investimentos relevantes, e tantos outros que fizemos, Vossa Excelência conhece no Rio Grande do Sul, eu conheço no Paraná, que foi essencial para o Brasil. Eu queria encerrar aqui, para permitir que o senador Ataídes ocupe a tribuna, rapidamente falar sobre a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, senador Paim. Eu, no último dia 17, estive na Universidade do Rio de Janeiro, a convite do movimento Resiste UERJ, para fazer uma palestra sobre a participação das mulheres na política. E apesar da imensa satisfação pela qualidade do debate que eu realizei lá, eu não poderia deixar de vir à tribuna aqui da casa para trazer a minha consternação com a situação precária em que se encontra a UERJ, totalmente abandonada. Nós estamos falando de uma instituição de ensino de grande tradição no Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1950,
e foi uma das pioneiras na questão de cotas e também em outros avanços aí na área educacional. E a situação é dramática. As aulas desse ano ainda não foram iniciadas e não é porque tem greve dos professores, como estão tentando passar, é porque não tem condições para que os professores deem aula e os estudantes assistam às aulas. Os professores estão sem receber o 13º salário e o salário de fevereiro. E os estudantes estão sem as bolsas. Os funcionários também estão sem os salários. Apesar de tudo isso, esses professores esclarecem à população o que está acontecendo com a UERJ e fazem uma resistência em nome da instituição. É uma situação deplorável que expõe à falência de um modelo de gestão que nunca prioriza a educação. A Constituição de 88, no seu artigo 207, outorgou à universidade pública a sua maior conquista, que é a autonomia universitária. A UERJ é, em números, maior do que muitos municípios. Possui cerca de 3.000 docentes, 6.500 técnicos e 31.000 estudantes. A movimentação diária alcança uma cifra de mais de 40.000 pessoas circulando nas suas dependências. Tem um hospital, que é o Pedro Ernesto, com todas as especialidades, uma policlínica, o Instituto de Aplicação, enfim, tem vários projetos acadêmicos. E no próximo dia 1º de abril, o Colégio de Aplicação da UERJ, o CAP, completará 60 anos. Vale destacar que a UERJ foi pioneira na democratização do ensino, primeiro com a implantação dos cursos noturnos e nos anos 2000, sendo a primeira instituição universitária a adotar o sistema de cotas no Brasil. Infelizmente, essa situação da UERJ não é um caso isolado do Rio de Janeiro. Tem motivos muito semelhantes que passam fundamentalmente pela visão de mundo de muitos dos atuais gestores estaduais e federais, como é o caso lá do meu estado, o estado do Paraná. Nesta semana, entidades representativas dos professores denunciaram o governador Beto Richa, do PSDB, que reduziu pela metade a contratação de professores nas universidades estaduais do estado. Aquelas mesmas universidades, senador Requião, que Vossa Excelência teve tantos investimentos e deu tanto apoio. Segundo a do Unicentro, o Sindicato dos Docentes da Unicentro, Beto Richa cortou 55% das horas destinadas para a contratação de docentes nas instituições. Teria necessidade de contratação de 10.770 horas e o governo atualizou apenas 5.000. Nós estamos com problemas de cortes na UEM, na UEL, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A do Unicentro denuncia ainda Beto Richa pelo desmonte das instituições de ensino superior e isso trará impactos negativos no desenvolvimento da pesquisa e atividades de extensão junto à população. Vale lembrar que esse governador é o mesmo que persegue professores, que corta horas atividades e que desinveste na educação do Paraná. Eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui. A situação deplorável que se encontram muitas das nossas universidades estaduais, como é o caso da UERJ e das estaduais do Paraná, e mesmo de algumas federais, decorre majoritariamente desse modelo de gestão neoliberal, privatista, que tomou conta da presidência da República a partir do golpe parlamentar sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. É um modelo que está levando o Brasil cada vez mais para o fundo do poço. E termino aqui conclamando a população, as entidades, para amanhã, dia 31 de março, grandes manifestações, senador Paim, contra o desmonte do Estado brasileiro e preparando a greve geral do dia 28 de abril.